capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Versículo 8 diz: porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outros o mesmo Espírito. A palavra do conhecimento, a outro o mesmo Espírito, a fé, a outro o mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro operações de milagre. A outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a uma variedade de línguas e a outra a capacidade para interpretá-las. Sabe, irmãos, quando nós lemos esse versículo, nós entendemos que Deus, Ele quer se mover no nosso meio. Esse é um ambiente propício, irmão, para você se mover. É um ambiente propício para os dons estarem em manifestação, para que os sinais possam acontecer e para que as pessoas possam ser alcançadas. Num ambiente como esse, nós não podemos ficar de qualquer jeito ou desconectado da adoração. Mas é um lugar onde nós nos conectamos diretamente com Deus, sabendo que há um fluir do Espírito. Você pode fechar seus olhos essa noite e comece a orar em outras línguas. Mas ore com intensidade essa noite, porque Deus, Ele quer se manifestar no seu meio. Ore com intensidade essa noite, entendendo que você também pode interpretar essas línguas. Sim, Pai, sinais acontecerão, profecias, Pai, é para estar no nosso meio. Dons de curar é para estar em operação. Os sinais, as maravilhas, os prodígios. Isso. Xeremecandarabadagaiabralaço. O ramacandele brabala candere brabala yabrala sore me candere mas. O rabacebrelo combrolo stoyembre beleche. O ramacancho lobrobrolo sui raken brobrolo stoyembre bekeke. O ramache brabala yambra bala candere bramas. Isso. Andamanacandarabalalabasso Ramacandele Bramani Andere Bramanagai. Oh, nós chamamos, Senhor. Nós chamamos, Pai. Oh, Ramacancholo Brobrolo Sui Rababalaya. Ribele bebele sui rabacanchele brabai. Isso. Alabalabala sore mecandere bramanagai. Shebrebele candaramanagaso. Rimamamamanaso yandrebe que quebrolo dobroloso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo tão favorável, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito que habita em nós e tem nos capacitado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu amor que tem nos alcançado. Eu quero declarar, Pai, que essa noite cadeias serão quebradas. E pessoas que entraram aqui enfermas sairão curadas, Senhor. Sim, Pai. As manifestações do Teu Espírito, Senhor, nesse lugar essa noite. E certamente, Pai, nós sairemos daqui transformados, Senhor. Transformados. No nome de Jesus. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz. Esse não é um ambiente normal, meus irmãos. Esse é um ambiente sobrenatural. Todas as vezes que você vier para estar aqui reunido com seus irmãos, para cultuar ao Senhor, esteja sensível à voz do Espírito. Amém? Nós temos que estar conectados, estar sensíveis àquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Afinal de contas,
nós somos filhos de Deus. E Ele não vai querer, irmãos, usar outras pessoas a não ser nós, para promover aquilo que Ele quer fazer, né? Ser participante, na verdade, daquilo que Ele está promovendo aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Eu queria começar conhecendo as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Se era a primeira vez que você está aqui nessa igreja, eu queria pedir por gentileza que você ficasse de pé aí no seu lugar, para que nós possamos te saudar com a devida honra que você merece. Glória a Deus. Temos mais algum visitante? Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé por gentileza. E todos os irmãos já sabem o que fazer. Deus, para nós é uma grande honra ter você aqui conosco. Se você já congrega em alguma igreja, leve um abraço para o seu pastor, para a sua liderança, e volte aqui quantas vezes você quiser. Mas se você não congrega em nenhuma igreja, eu quero te dizer uma coisa: você precisa congregar. Nos dê a honra e o privilégio de ter você aqui conosco. Aqui é um lugar onde você vai crescer, florescer, frutificar. Amém? E nós estaremos com uma alegria muito intensa no nosso coração de ter você aqui conosco. Eu queria pedir para que todos possam dar uma salva de palmas para os nossos visitantes. Eu queria também destacar aqui a presença do professor do Rema, o professor e pastor, né, Amarildo. Eu queria que você ficasse de pé, por gentileza. Seja muito bem-vindo à nossa igreja, tá? Para nós é uma honra ter você aqui conosco. E volte aqui quantas vezes você puder também. Dá uma salva de palmas para o nosso professor do Rema. Muito obrigado, tá, pastor? Glória a Deus. Queridos, eu queria dar aqui alguns avisos importantes sobre, primeiramente, o discipulado. Segunda-feira dará início a uma nova turma do discipulado, então você que ainda não fez o discipulado, é muito importante, tá, você fazer. É através do discipulado que você vai se tornar membro oficial da nossa igreja. Então, passa lá no balcão de informações depois do culto, faça a sua inscrição, se informa melhor como você vai ter que fazer essa sua inscrição para poder participar. E segunda-feira será dado o início. Então, não perca mais tempo, passa lá no balcão de informações e se informa melhor e faça a sua inscrição. Eu quero te dizer que é gratuito, tá? Não custa nada. Simplesmente você está se dedicando nesse tempo para aprender mais sobre a visão, a missão e os valores da nossa igreja. Amém, gente? Eu queria também dar um aviso aqui importante sobre os visionários, que acontecerá no sábado, às 18 horas. Onde estão os empreendedores, empresários de sucesso? Os mais ricos, prósperos aqui de Teresina. Sábado, irmãos, acontecerá essa reunião. Você que é profissional liberal, autônomo, ou tem um desejo de empreender, né? Você também que é empresário, você venha, traga um convidado junto com você. Tá? É um tempo poderoso, irmãos, onde instruções preciosas são derramadas nas nossas vidas, chaves poderosas para destravar os seus negócios, o seu empreendimento. Então, você não perca essa oportunidade, tá bom? Então, sábado, você tem um compromisso, né, às 18 horas, aqui nos Visionários. Amém, gente? Você vai vir? Glória a Deus. Eu queria também destacar o culto de domingo, que será um culto especial em homenagem ao Dia do Trabalhador. Sabe, irmãos, que nós temos uma vida muito acelerada, uma rotina muito intensa naquilo que diz respeito ao nosso trabalho. E tem muitas pessoas que têm depositado toda a sua confiança na sua capacidade de produzir. Eu quero dizer uma coisa para você: se você é uma dessas pessoas, você está afadado ao fracasso. A nossa confiança ela tem que estar plenamente no Senhor, entendendo que dele tem sido derramado sobre as nossas vidas todas as coisas. Então é com esse entendimento que eu queria convidar você e te estimular a você trazer uma oferta de gratidão e de generosidade, reconhecendo que o Senhor, de fato, tem derramado todas as coisas na sua vida. Então, sábado teremos no domingo teremos 2 cultos poderosos em homenagem ao Dia do Trabalhador. Eu quero te incentivar, te estimular a você trazer essa oferta de generosidade, de reconhecimento, de gratidão, de devoção e de honra ao Senhor, por aquilo que Ele tem feito por você, pela essa capacidade, não sua de produzir, mas uma capacidade sobrenatural que Deus tem derramado sobre as suas vidas, para que você venha prosperar nos seus negócios e ter sido bem-sucedido aqui nessa terra.
Então não perca essa oportunidade. Nós temos muitos testemunhos de muitas pessoas que têm feito isso todos os anos que tem essa oportunidade e coisas têm sido destravadas nas suas vidas. Então não perca essa grande oportunidade para você trazer a sua oferta de generosidade, de reconhecimento, uma oferta mesmo ousada ao Senhor. Amém? Então eu queria que você ficasse com isso no seu coração, não perca essa oportunidade. E por falar em ofertas, vamos falar agora de dízimos e ofertas? Você se alegra com isso? É um momento muito alegre do nosso culto. Nós já louvamos ao Senhor com a nossa adoração, com os nossos lábios, com as nossas orações. Agora é o momento de nós reconhecermos Ele também com os nossos bens. Amém? Abra a tua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 11. Paulo aqui está falando sobre um princípio da semeadura. E ele dá início lá no versículo 6, né, quando ele diz que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Ele está falando de um percentual, de algo, de um comprometimento, né, do nosso coração envolvido. Mas ele está falando também de quantidade, né, sobre aquelas pessoas que têm semeado, né, com grandes ou pequenas quantias. E no versículo 11, irmãos, ele fala o propósito, né, para o qual nós somos enriquecidos. E ele diz assim, olha, enriquecido-vos em tudo para toda generosidade, ao qual que por vosso intermédio sejam tributados graças a Deus. Sabe, irmãos, que nós temos sido de fato abençoados, nós temos sido pessoas prósperas, né? Deus já tem nos enriquecido em tudo, né? Com um propósito, para nós sermos generosos, com o propósito de nós estarmos conectados, né, com o reino de Deus, promovendo, né, de fato aquilo que Ele quer despejar sobre essa terra. Sendo um dizimista fiel, um ofertante ousado, entendendo que nós fazemos isso não por nenhum pesar, não por nenhum constrangimento, mas com a alegria, uma gratidão no nosso coração. E Paulo ele diz assim, olha, vocês são enriquecidos em tudo para toda generosidade. E sabe, irmãos, que uma pessoa generosa, ela não espera o dia bom chegar para ela ser generosa? Em meio às tribulações, às aflições, às pressões, às crises, até mesmo financeira, é tempo de ser generoso, irmão. É tempo de você ser generoso com aquilo que você tem. É tempo de você ser generoso com aquilo que Deus tem depositado no seu coração. É tempo de você ser generoso, reconhecendo que Deus, de fato, tem te suprido de todas as coisas. E sabe qual é o pensamento diabólico? É que todas as vezes que você vai ofertar, vem aquele pensamento de escassez. Mas eu quero te dizer, a Bíblia fala lá em Filipenses 4,19, meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Ele já supriu suas necessidades. Ele já te enriqueceu em todas as coisas. Ele já colocou também algo proposto no seu coração, para que você fosse ousado naquilo que diz respeito às ofertas. E Ele estabeleceu um princípio, tanto de dízimo como de oferta, para que você possa, aqui essa noite, poder devolver aquilo que é considerado 10% da sua renda. Então, com esse entendimento, eu quero te incentivar a você separar o seu dízimo, a sua oferta generosa ao Senhor, e seja ousado essa noite. Amém? Se você quer fazer isso por meio de dinheiro espécie, aí na sua frente nós temos envelope, você pode estar fazendo por esse meio. Lá atrás temos as tesoureiras, você pode estar fazendo por meio de cartão de crédito ou débito. E nós temos aqui no nosso telão a nossa chave Pix, você que quer usar esse mecanismo. Você que está em casa, você também pode participar desse momento e deve participar desse momento usando aí o QR Code que apareceu na tela do seu aparelho e também por meio da chave Pix. Nós temos motivos, queridos, o suficiente para poder demonstrar a nossa gratidão, a nossa honra, a nossa devoção, a nossa confiança, a nossa generosidade ao Senhor. Amém? Você separou seu dízimo, a sua oferta? Levanta bem alto aí a tua mão, o teu envelope, vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de dizimar e de ofertar na tua casa. É com muita alegria, Pai, no nosso coração que nós fazemos isso, não é por tristeza, nem por necessidade, Senhor, mas fazemos, porque nós entendemos que de você, para nós já veio todas as coisas, porque nós entendemos que nós somos generosos, nós somos de fato enriquecidos em tudo, para toda generosidade. Então, Pai, com esse entendimento, Pai, nós depositamos cada dízimo, cada oferta, e nós queremos consagrar a você, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Sai do teu lugar, vem ofertar e dizimar com alegria. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver.
chegando, estão chegando. É bom, o Senhor é bom, aleluia, gente, muito obrigado, glória a Deus. Vocês estão bem, gente? Estão animados? A palavra nos anima, né? Graças a Deus, o Senhor é maravilhoso. Você pode curvar a sua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu refrigério, pelo Teu cuidado, Teu amor. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, que vamos acolher a Tua palavra com mansidão em nosso coração. Nós estamos prontos não só para receber, mas para entrar em exercício daquilo que o Senhor tem para compartilhar conosco essa noite. Em nome de Jesus. Amém, amém. O Senhor é bom. Sabe, queridos, sempre que nós encontramos, nós precisamos de fato vir com esse coração. Nós estamos vindo para cá para fazer uma festa, nós estamos aqui para celebrar, nós estamos aqui para entregar algo ao Senhor, entregar o nosso culto, mas a gente precisa saber, desde o momento que a gente sai das nossas casas ou do nosso trabalho, eu estou vindo e algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Eu queria falar essa noite sobre uma nova forma de pensar. Eu queria que você abrisse lá em Efésios, no capítulo 4, para a gente ler alguns textos e basear aquilo que nós vamos falar. Nós queremos falar sobre algumas realidades e algumas coisas que nós precisamos mudar no nosso pensamento. Existem realidades que nós precisamos mudar. A nossa maneira de pensar precisa ser outra, porque a nossa natureza foi transformada. E agora a nossa natureza precisa ser condizente com a nossa maneira de pensar. A nossa maneira de pensar precisa ser condizente com a nossa natureza. A nossa natureza foi transformada. Se você nasceu de novo, a sua natureza foi transformada. Mas agora existe algo que precisa ser mudado. Só que o Senhor disponibilizou a sua palavra para mudar isso. Então nós precisamos estar aqui com um coração de receber e um coração de começar a entrar em exercício daquilo que nós recebemos. Todas as noites, todas as vezes que nós nos encontrarmos, tenha isso no seu coração. Eu vou receber algo hoje, só que eu preciso fazer algo com isso. Porque senão é aquilo que Tiago diz, você simplesmente ouviu. Entrou como uma informação, uma teoria, e talvez eu toque sobre isso daqui a pouco. Efésios capítulo 4, versículo 22, a Bíblia diz assim, olha, quanto à antiga maneira de viver, fortes instruídos a vos despirtes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar. É isso que eu quero destacar daqui. Mas ele segue dizendo, e a vos revestistes do novo homem, revestistes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Mas você percebe que no versículo 23, ele fala sobre uma forma de raciocinar, um modo de pensar que precisa ser mudado. Romanos capítulo 12, versículo 2, eu queria que você abrisse esse texto que é tão conhecido por nós, tão lido, tão falado, mas eu queria que você abrisse para você ler de novo. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes. Percebe que nesse texto, é muito parecido com o que ele disse lá no texto de Efésios capítulo 4, ele está falando sobre uma forma de pensar que precisa ser transformada, e a gente precisa sair daqui essa noite com esse entendimento. Existem coisas que estão na minha mente que não podem ficar. Existem coisas que eu preciso tirar. Eu preciso e eu estou me expondo à palavra, eu recebo a palavra, mas eu preciso me mover com a palavra que eu recebi. Existem coisas que o Senhor vai fazer, e existem coisas que somos nós. E aí ele diz, olha, sede transformados, transforme a sua mente, o seu modo de pensar, o seu modo de raciocinar, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante porque na sequência ele vai nos mostrar que é possível nós evitarmos que a gente mesmo viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que nós tanto falamos, que nós conhecemos. Só que se nós conhecermos a vontade de Deus no que diz respeito a um texto que está escrito, mas nós não começarmos nesse exercício, vai ficar como uma informação. Quando nós falamos sobre fé, quando nós falamos sobre chamar a existência, quando nós falamos e vemos algo que está faltando, e nós começamos a nos mover naquilo,
E a gente vai chamando a existência, e a gente vai se movendo. Falar é nos mover naquilo que recebemos. Porque se você ouve sobre fé, e agora você se torna um teórico, e você tem toda a informação sobre a fé, mas você não age, você não fala, você não se move naquilo, aí você vai entender que isso é um assentimento mental. Nada na sua vida é transformado pela palavra, e o culpado sou eu e você. Porque nós temos informação, mas nós não nos movemos naquilo. Mas a Bíblia está nos mostrando, olha, há uma responsabilidade que é sua. A responsabilidade de se mover com a palavra. Acatar aquilo que a palavra diz. Existem coisas que nós precisamos mudar em relação ao nosso entendimento sobre a vida, por exemplo. Nós somos seres espirituais, gente. Nós somos seres espirituais. Mas nós temos uma realidade natural. Nós somos seres espirituais com duas realidades. Uma realidade natural e uma realidade espiritual. Só que nós somos conduzidos a olhar apenas em realidade natural. E o próprio diabo vai querer nos trazer para essa prisão de olhar somente as coisas naturais, de nos preocuparmos apenas com as coisas naturais. Mas você precisa lembrar todos os dias, eu sou um ser espiritual. Eu lembro que quando eu era criança, eu levantava pela manhã, aí daqui a pouco eu já estava lá na mesa. Aí minha mãe perguntava, você já orou? Eu disse não, pois volte e vá orar. Porque você não é um jumento para levantar e deitar e não falar com o Senhor. O que ela estava dizendo? Você é um ser espiritual e você não pode tocar apenas nas coisas naturais. Você precisa tocar nas coisas espirituais. Você precisa orar. Nós somos seres espirituais e não podemos nos perder apenas nas coisas naturais, que tem a sua importância, que nós precisamos cuidar, mas nós precisamos lembrar cada amanhecer de falar com o Senhor, de render graças a Ele por nós termos acordado. Se tivesse alguém morto aqui, eu disse isso esses dias, se nós tivéssemos alguém morto e nós orássemos e aquela pessoa ressuscitasse, nós iríamos fazer uma festa aqui e dar glória a Deus. Glória a Deus porque esse morto ressuscitou. E quando nós acordamos pela manhã, por que nós não damos glória a Deus? Tem que ser uma atitude extrema, uma situação extrema, para que a gente vá dar glória a Deus. A gente precisa dar glória a Deus quando a gente acorda. A gente precisa lembrar, não só no momento de ressuscitar alguém que está morto, mas quando nós acordamos, nós já precisamos nos mover no reino do Espírito. Lembrando, eu sou um ser espiritual. Eu não posso me preocupar apenas com o meu trabalho. Eu não posso me preocupar apenas com o que eu vou comer, com o que eu vou ganhar. Eu preciso tocar nas coisas do Espírito. Existe, a Bíblia vai nos ensinar isso. O apóstolo Paulo vai citar isso em 1 Coríntios capítulo 2. Vai tocar um pouco sobre isso em 1 Coríntios capítulo 3. E aí nós vamos perceber que existem o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. A nossa igreja está crescendo, talvez você já tenha essa informação, mas existe muita gente que nunca ouviu isso. E nós precisamos saber disso. O homem natural é aquele que não tem uma aliança com o Senhor. É o homem que acorda e deita e não toca nas coisas do Espírito. Ele não quer saber sobre isso, isso não é importante, isso é uma bobagem. Isso é uma loucura, isso é tanta coisa. É o homem natural. Existe o homem carnal. É aquele que nasceu de novo, um dia recebeu a palavra, nasceu de novo. Mas ele ainda é conduzido pelas coisas da carne. As coisas da carne é o que definem todas as suas atitudes. Isso tem uma forte relação com uma estação do crescimento espiritual. O apóstolo Paulo, quando cita o homem carnal, ele faz uma associação como uma criança em Cristo. Eu tenho um hábito de, após almoçar ou jantar, tomar mel. E aí eu sempre tenho esse hábito. E aí chegou um momento que eu já estava almoçando ou jantando com aquela garrafa, eu já estava olhando para ela. Almoçando com aquela garrafa. Aí chegou um outro momento que eu já estava quase sem conseguir almoçar, já querendo ir para o mel. Eu disse, rapaz, daqui a pouco eu vou estar tremendo para tomar esse mel.
Aí eu disse, por causa disso eu vou passar um mês sem tomar. A gente precisa ter cuidado com as pequenas coisas. Porque se eu não controlar um desejo de tomar um mel, eu vou dominar o quê? Nós não vamos conseguir controlar nada. E o que é isso? É um exercício nas pequenas coisas. Porque a gente quer sempre alcançar aquilo que o passo parece ser muito longo. Eu citei agora há pouco sobre alguém aqui morto para nós orarmos e ele ressuscitar. Não, o que é ser conduzido pela carne? É uma situação, às vezes a gente quer sempre aquilo que está muito longe. Comece nas pequenas coisas, a controlar, a dominar a sua carne, entendendo que você é um ser espiritual e que você pode começar a se mover nas pequenas coisas, começa a detectar, isso é a minha carne. Eu leio a Bíblia muito à noite, e aí quando eu começo a ler, daqui a pouco eu estou com sono, eu digo, por causa disso eu vou ler mais 10 minutos, aí o sono passa, mas você precisa falar, porque você vai mostrar para a sua carne que você vai fazer diferente do que ela está querendo. A gente precisa ter esse controle, porque se você não controlar esse sono, se você não controlar esse desejo por algo, você não vai controlar absolutamente nada. E aí é muito possível, o irmão Reagan diz isso, é muito possível que alguém passe por toda a sua estação cristã carnal. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente cresça, que a gente passe para uma outra estação. E a Bíblia nos fala sobre o homem espiritual. E é exatamente aquele que começa a desejar esse crescimento. É aquele que agora tem uma aliança com o Senhor, que está se expondo à palavra, entrando em um exercício daquilo que a palavra diz, desejoso por uma estação nova na sua vida, se movendo naquilo que o Senhor tem, aprendendo sobre aquilo que a palavra nos ensina. Aí a gente vai nos movendo nessas coisas, a gente vai discernindo algumas outras coisas, a gente vai aprendendo, a gente vai entrando naquele exercício mesmo. Então existe o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. A gente precisa saber disso para a gente muitas vezes nos localizarmos onde eu estou. Se você não nasceu de novo, você é um homem natural, você precisa nascer de novo. Jesus disse isso a Nicodemos, ele disse, olha, é necessário nascer de novo. Há uma necessidade disso, inclusive para você ter acesso à família, às coisas e à eternidade com o Senhor. É por meio de um receber Jesus. Isso não tem nada a ver com religião. Nós estamos falando sobre uma nova forma de pensar. Talvez você tenha pensado até aqui que as coisas se tratam de religião. O diabo tem ganho tempo com esses conceitos de religião. E as pessoas ficam mergulhadas nesse conceito e Jesus diz assim, é necessário nascer de novo. Então, se é de você se tornar um expert em religião, se torne expert. E o que é nascer de novo? Seja curioso para saber sobre isso, então. O Senhor vai se revelar a você. Por meio de um entendimento, eu preciso nascer de novo. É a primeira fase da minha vida e da minha relação com o Senhor. Jesus responde isso a aquele homem. Um homem que era temente, que orava, que dava esmolas. Muito provável alguém muito religioso. Aí Jesus disse a ele, mas é necessário nascer de novo. É necessário nascer no Senhor, receber coisas espirituais, ter esse acesso às coisas espirituais. Não será por meio do que você faz, mas será por meio de um novo nascimento. Amém, gente? Isso são conceitos que precisam ser quebrados, reformulados, desconstruídos, para construirmos coisas pela palavra. E sabe algo que é interessante, eu quero tocar também essa noite, a respeito de família. Esses dias eu estava aqui, e eu ia passando, a Sameira, eu vou dar esses créditos a ela, ela estava conversando ali com as meninas, aí eu ia passando ali falando algo, e aí eu fiquei para ouvir. E ela falava sobre uma honra que deve ser dada aos pais, uma consideração, um respeito e um cuidado da nossa parte. Porque muitas vezes nós temos marcas ao longo da vida que foram feitas na nossa criação, na nossa história. E às vezes sempre que você vai falar sobre os seus pais, você só quer citar aquilo que eles não fizeram. Ou aquilo que eles fizeram de ruim. Nós temos uma nova forma de pensar pela palavra. E ela disse uma frase, ela disse, olha, se você sempre começar a caminhar por aí, você vai entrar em um ponto de desonra sem perceber. Mas é interessante quando a palavra fala sobre honra,
aos pais, ela vai dizer isso lá em Deuteronômio capítulo 5, diz assim, olha, honra teu pai e a tua mãe, conforme te ordenou o Senhor, o teu Deus, a fim de que tenhas vida longa e tudo te vá bem. Sabe que existem muitas coisas que não estão prosperando na sua vida, por causa de um ponto de desonra que talvez você nem tinha percebido até aqui. Mas você precisa mudar a sua forma de pensar. Cite o que de bom eles fizeram. Algo interessante que ela disse, e eu gostei, ela disse que eles nos criaram, ou eles tomaram as suas atitudes dentro de um nível que eles consideravam importante no momento, dentro de um contexto que nós não conhecemos bem, dentro de limitações que a gente não conhece, um contexto que a gente não sabe exatamente. Foram pessoas que muitas vezes nos contaram, não, mas eu fui abandonado, eu fui isso. Não, pastor, o senhor está falando para eu falar sobre coisas boas que eles fizeram. Eles não fizeram nada bom, então não fale nada. Tem pessoas que de fato erraram tanto, que às vezes nós ficarmos calados, nós estamos honrando a eles. Fizeram tantas coisas erradas que eu vou ficar calado, não vou falar nada. Mas Deus vai considerar isso como uma honra, porque você não tinha nada bom para falar. Então se cale. Renovar a mente é receber a palavra, acatar no coração e fechar a boca. Guarde o seu coração, talvez você vá ouvir isso muitas vezes. Guarde o seu coração. Eu gosto daquele texto que está lá em Provérbios, capítulo 4, do versículo 20 ao 24. Se você entender aquilo que está ali, é decisivo para você entender o que é guardar o seu coração. Porque nós falamos sobre guardar o coração, guardar o coração. Como que eu faço isso? Mas do 20 ao 24 você entende. Ele fala sobre a palavra, a importância da palavra, ele cita guardar o coração, mas ele diz, observa aí o que você está ouvindo. Fique com os seus ouvidos atentos, é para a palavra. Observe o que você está olhando. E ele diz, na sua boca você precisa ter a palavra. Se aparte da sua boca aquilo que não é bom, aquilo que não são palavras que são condizentes com aquilo que a Bíblia diz. Então, como eu guardo meu coração? Guardando o que eu ouço, o que eu vejo e o que eu falo. À medida que você se levanta para desonrar, para falar mal dos seus pais, ou para falar mal de alguém, matar uma influência, você não está guardando o seu coração, você precisa aprender como faz isso. Guardando o que você fala, o que você vê, o que você ouve. Se afaste de pessoas que xingam o tempo inteiro. Aquilo vai entrando, aquilo vai entrando. Não, eu vou sair de perto. Você só quer falar palavrão, eu vou sair de perto de você. Por que isso? Porque é do coração que está aí todas as saídas. Muitas coisas serão definidas pelo que você está ouvindo. Por isso que nós não podemos ouvir qualquer coisa. Por isso que nós não podemos nos expor a toda e qualquer tipo de influência. Que influência é essa? De onde está vindo? Não quero ficar aqui. Eu quero sair desse ambiente, só por causa de uma influência que está aqui. Porque eu preciso preservar aquilo que é mais importante. Provérbios capítulo 4, versículo 20 ao 24, cita duas coisas importantes, a palavra e o nosso coração. E há um zelo que nós precisamos ter quanto a isso. Essa palavra está nos salvando essa noite. A gente precisa considerar aquilo que a palavra diz, entrar no exercício, entender, há uma nova forma para nós pensarmos. Existe uma bagagem muito forte que nós recebemos lá fora. Eu quero só finalizar falando sobre os pais. Libere perdão. Libere perdão. Não passou, isso passou. Eu cheguei aqui. Está tudo bem, eu vou para frente. Libera perdão. Se desamarra dessas coisas que passaram, falando sobre coisas que aconteceram há 300 anos, como se fosse ontem. Decida soltar isso, mas eu não estou sentindo. E as pessoas vão se prendendo nesse sentimento. Muitas vezes na própria carnalidade que nós falamos aqui no começo. Uma carnalidade sempre muito aguçada. Não, eu não quero mais viver assim. A palavra diz para eu perdoar, pois eu me humilho diante da palavra. Eu quero ficar com aquilo que a palavra diz, me humilhar diante da palavra, é eu pegar o que a palavra diz, aí eu comparo com a forma que eu penso e eu decido jogar fora, não a palavra, mas o que eu penso. E aí eu vou me humilhar diante do Senhor, acatando a sua palavra, recebendo o que a palavra diz, caminhando nisso. Eu quero caminhar para o nosso final,
falando a respeito também das nossas riquezas, porque é um ponto que eu acho muito interessante, que a gente precisa conhecer um pouco mais. A gente precisa conhecer como nós devemos fazer, porque existem muitos conceitos que foram implantados desde a nossa infância. Nós temos aprendido coisas a respeito do dinheiro. E uma delas, que é muito marcante para nós, é que nós somos ensinados que para nós termos, nós precisamos reter. E sabe que a Bíblia, ela não condena esse reter. A questão é que nós somos ensinados só essa parte. E eu queria que você abrisse lá em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 24. Diga, a minha mente está sendo renovada. Há uma nova forma de pensarmos. O Senhor é bom. Provérbios capítulo 11, versículo 24 diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á pura perda. Percebe que o que ele está dizendo na parte B do versículo, que é aquele que retém mais do que é justo. Então percebe que a Bíblia não condena o reter. Nos foi ensinado sobre o reter, sobre nós guardarmos, e está tudo bem quanto a isso. A questão é que ele cita sobre um reter mais do que é justo. Eu gosto de como está na King James, que diz assim: quem dá generosamente, vê suas riquezas se multiplicarem. Está aqui uma chave. Como nós multiplicarmos as nossas riquezas? Ele está dizendo, dê generosamente. Aí ele diz na parte B, outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. Está aqui a chave da pobreza. Reter tudo. Comer tudo. E sabe que a gente muitas vezes vai precisar nos avaliar quanto a isso. Será se eu estou retendo? Porque a palavra está sendo exposta para nós nos movermos naquilo que a palavra diz. O objetivo é que a gente aprenda, mas que a gente consiga perceber em nós como nós temos caminhado. A Bíblia não é contra você ter uma poupança, você ter uma organização, muito pelo contrário. Uma gestão daquilo que nós temos. O investimento, aprender sobre investimento, aprender sobre até uma viagem que você vai fazer, como é que você tem feito? Você pode organizar e você vai guardando, e todos os meses você guarda algo para você desfrutar em algum momento com a sua família, não é assim? A Bíblia não é contra isso. Tem pessoas também, por outro lado, que eu penso que acham que isso não é de Deus, e gastam tudo, não tem que gastar tudo. E aí vivem uma vida completamente desorganizada. Mas a Bíblia não nos ensina isso. Só que ela diz que tem uma parte no nosso dinheiro que não é para ser retida, é para ser liberada. É para ser doada, é para ser dada como uma oferta. Eu não sei se o pastor contou isso aqui ou se foi fora, em uma conversa. Mas ele falou a respeito de um lugar que ele estava, e o flanelinha chegou, acho que foi aqui mesmo, né? E aí ele disse que quando abriu a carteira, a minha nota que tinha era de 20. Percebe que a gente sempre dá R$2, R$1, 50 centavos. E ele disse que naquele dia a menor nota era 20. Ele disse, não vou dar não. Mas aí algo veio no coração. Ele disse, dê. Aí ele disse, vou dar. Aí deu os 20. O que é isso? O exercício da nossa liberalidade. Da nossa generosidade. Entendendo que tudo que você tem, não mais o que eu tenho é muito pouco. Pois do que você tem, existe uma parte que precisa ser liberada. E aí a Bíblia vai nos ensinar, nós somos muito bem ensinados sobre dízimos, sobre ofertas. A gente precisa se organizar contra essas coisas, nos movendo nisso, entendendo que a gente não pode ficar com tudo, retendo tudo. A Bíblia diz, seria pura perca, prejuízo, pobreza, por causa desse estilo de vida, que a gente precisa agora entender que está errado. Nos foi ensinado, guarde para você ter. Mas não nos foi ensinado sobre esse liberar, sobre esse plantar. Eu estava falando sobre isso ontem, lembrando um dia que a irmã Judite estava aqui dirigindo um culto e ela falou a respeito de uma realidade do pai dela e ela falava sobre uma semente. Ele colhia as coisas e as melhores sementes ele guardava para o plantio, não para comer. Aquilo que era de melhor, ele já estava pensando na próxima colheita. E a gente precisa entender, talvez você não mexa com sementes, com plantio, mas entenda que o seu dinheiro não é apenas um papel, existe algo espiritual ali. E há uma parte que precisa ser plantada. Eu queria que você visse na sequência, em Provérbios capítulo 11, versículo 28,
E muitas vezes, por que nós temos retido? Será se é uma confiança naquilo que tem, seja pouco ou seja muito? Será se nós estamos colocando uma confiança? Provérbios capítulo 11, versículo 28, toca também nisso. Aí ele vai dizer assim, olha, quem deposita confiança em suas riquezas, certamente se decepcionará. Mas os justos florescerão como uma folhagem verdejante. É muito interessante esse verso, porque ele parece tratar de dois tipos de pessoas. Ele diz assim, olha, quem deposita a sua confiança nas riquezas, certamente vai se decepcionar, vírgula. Aí ele vai tratar sobre um outro tipo. Ele diz assim, mas os justos é diferente. Parece que ele quer dizer para mim e para você que essa coisa de confiar na riqueza não é uma característica que os nascidos de novo devem carregar. Não é compatível. Ele diz, não, isso aí é outro nível. Ele disse, não, esses vão florescer. Não tem essa característica dessa confiança nas riquezas. Mas é interessante porque o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, ele fala para Timóteo, ele diz, ei Timóteo, ordena os ricos do presente tempo, da presente era, que não confiem, que não sejam orgulhosos e que não depositem as suas riquezas, a sua confiança nas riquezas. Espera aí, mas essa carta ela está destinada à igreja. E o que é isso? São justos com essas características, que não é compatível. O que é isso? Uma anomalia. Ele está dizendo isso é uma anomalia, ei, ordena. Ele começa 1 Coríntios capítulo 6, ele diz assim, Timóteo, ordena. Por que ele não diz? E Timóteo, conversa aí com as pessoas, para elas não confiarem nas riquezas. Eu sei que é normal a gente querer confiar no dinheiro, isso, conversa com eles aí devagarzinho, ele não diz isso. Ele diz, Timóteo, ordena a eles que essa característica não tem nada a ver. Isso é uma anomalia, mas você precisa pegar isso e começar em um exercício. Rapaz, está errado o meu modo de pensar. Mesmo que eu ganhe, o que eu ganho, mas eu preciso saber o que não é meu desse dinheiro. O que precisa ser liberado? Será se eu acato aquilo que a palavra diz? Será se eu considero? E aí entra um exame que a gente precisa fazer ao entender isso. Gente, sabe uma coisa? O nosso dinheiro é para sobrar. As nossas riquezas precisam sobrar. Mas quando elas não estão sobrando, nós precisamos nos examinar, pegando a palavra e observando como nós temos andado. Será se eu tenho retido aquilo que é para liberar? Será se eu tenho sido generoso como a minha natureza é? A natureza de um pai que dá um filho é a natureza que nós carregamos. E aí eu me prendo a esse valor X, Y e Z. É incompatível. É uma anomalia. Eu não posso andar assim. Esse exame precisa ser feito por nós. Não, eu tenho caminhado bem a respeito disso. Então observa de repente outra área. A administração dos seus recursos, como tem sido feita. A nossa igreja é maravilhosa, sábado tem visionário, de repente é uma oportunidade para nós, temos andado bem, não tem sobrado por uma gestão mal feita. E aí você vai ter a oportunidade de encontrar pessoas que podem te ajudar. Diga, é uma oportunidade. Às vezes nós precisamos aprender, e eu gosto de dizer que talvez esse seja um dos maiores desafios que nós temos aqui, no que diz respeito a recursos. Administrar bem. É trabalhoso, precisa ser feito com muito cuidado. E muitas vezes nós não pensamos sobre isso. O dinheiro cai na conta e nós vamos só gastando de qualquer forma. Mas o Senhor não quer que você viva assim. O Senhor quer que você aprenda a controlar os recursos que Ele tem feito chegar na sua mão, por meio de uma capacidade que estão nas suas mãos mesmo. Ele mesmo liberou isso para você. Agora, precisa gerir bem esses recursos. Amém, gente? O Senhor é bom. Eu quero finalizar, eu tinha outras coisas para falar, mas o tempo encerrou. Mas eu quero finalizar com isso. Já que eu falei sobre mentalidade, sobre essa forma de pensar, e sabe que existe algo no nosso cérebro que funciona de uma forma que seleciona, chama-se de memória seletiva. Se você tiver na dúvida em que carro você comprar, por exemplo, para você entender o que é essa memória seletiva,
E aí chega um ponto que você define. Hoje à noite você define. Vou comprar um Corolla vermelho. Você sai daqui com essa definição. Eu vou comprar um Corolla vermelho. Quando você sair por aquela porta, um Corolla vermelho passa. Aí você diz, olha o Corolla vermelho, acabei de dizer que eu vou definir, vou comprar esse. Aí você entra, vai embora, quando chega na próxima rua, passa outro Corolla vermelho. Aí você olha o Corolla vermelho, quando você vai chegando em casa, outro Corolla vermelho. Só porque eu disse que vou comprar esse carro, agora toda hora passa. Na realidade, ele sempre passou. Mas a nossa memória não dá para captar tudo. Mas agora você selecionou, você definiu o que você quer. E aí quando você define, você começa a ver. E sabe ali atrás, por que eu estou dizendo isso? Porque ali atrás, nós temos um stand do Projeto Farol. E esse stand está ali já há um bom tempo e nós nos acostumamos com ele. E a gente entra e sai, e a gente não percebe mais aquele stand ali. A gente passa por ele várias vezes, no dia ou à noite, sempre que você estiver aqui, e você já não percebe mais. Mas eu quero te animar essa noite. Ao sair daqui hoje, passa lá. Impõe as suas mãos sobre esse estande. E entenda que esse é um projeto do Senhor, nasceu no coração dele e que você faz parte. Essa é uma mentalidade que nós precisamos ter. Eu não sou alguém que estou apenas passeando por aqui, entrando e saindo. Não, eu faço parte disso, porque isso está no coração do Senhor. Isso não é um projeto de 10, 5 ou de um homem. Esse é um projeto de Deus, eu sou participante disso. Isso não fala apenas de um prédio, isso não fala apenas de um espaço maior, mas isso fala de 300, 400 famílias a mais que podem chegar, e nós precisamos de espaço para recebê-los. Isso fala de salvação, isso fala de um movimento que nós precisamos participar, mas temos que mudar a nossa forma de pensar. Senão nós ficamos acomodados achando que esse é um projeto de um grupo pequeno de pessoas. E nós não oramos, nós não investimos. Lá tem uma urna, uma espécie de gasofilácio, uma urna. E nós precisamos começar a nos mover, depositando valores. Porque o dinheiro para essa compra já temos. E está no nosso bolso. Agora nós precisamos passar por lá e orar. Pai, muito obrigado porque esse projeto já está numa nova fase. Eu já vejo uma nova fase para esse projeto. A fase que ainda estamos agora é da compra do terreno, mas nós podemos agora profetizar lá. Já estamos numa nova fase, já é a fase da construção. É uma mentalidade nova que a gente precisa ter, mas de cada um ser participante disso, e não um grupo pequeno. Aí a gente pode passar todas as vezes, e eu me recuso a não perceber esse projeto. Eu me recuso a não perceber esse stand. Impõe as mãos lá e ore na sua casa, impõe as mãos na volta. Pai, obrigado por uma nova fase que a gente está vivendo. Deposite valor naquela urna, compre uma camisa, compre um tijolo, se mova nisso. É uma oportunidade que nós temos de ser generosos. É uma oportunidade que nós temos de ser participantes. É uma oportunidade que nós temos de mudar a nossa forma de pensar. Mas os valores que eu tenho é tão pequeno. Ei, não despreze a sua semente. Não despreze a sua semente. Ela vai começar assim, mas ela vai crescendo. E você vai se movendo e ela vai crescendo. E você vai provar daquilo que a palavra diz. O próprio Deus diz, ei, faça, prova de mim. Quem está dizendo é o Senhor. A gente só precisa acreditar naquilo que a palavra diz. Isso é mudar a nossa forma de pensar. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Nós temos alguém aqui essa noite que ainda não fez uma aliança com o Senhor. Eu falei no começo sobre o homem natural, aquele que não tem essa aliança, aquele que está distante. Embora você ame ao Senhor, ouço falar sobre ele desde a minha infância. Mas Jesus responde a Nicodemos, olha, é necessário você nascer de novo. É necessário nós termos essa aliança. Sem essa aliança não é possível você ter acesso a uma eternidade. Essa é a melhor decisão, é a maior decisão que nós podemos tomar em vida. E se você está aqui essa noite nessa condição, eu nunca fiz essa confissão, nunca ouvi falar sobre essas coisas que eu ouvi aqui essa noite. Mas você teve a oportunidade de ouvir, foi um encontro que o Senhor mesmo marcou. Talvez você recebesse esse convite, você veio até contrariado, sem vontade.
mas você chegou aqui para receber essa palavra e para mudar a sua eternidade com uma decisão: nascer de novo. Alguém está aqui nessa condição e deseja nascer de novo? Faça um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você, nós queremos orar com você. Todos salvos? Pastor, eu já tomei essa decisão em outro momento, mas eu percebo que eu me afastei, que eu estou distante, mas eu quero voltar. Se você deseja se reconciliar, esse é um tempo para você. O Senhor não está zangado com você, pelo contrário, Ele está te aguardando a sua volta. Mas você precisa também se mover nisso, você precisa fazer a sua parte. Não se preocupa com as coisas que você tem para deixar. Isso o Senhor mesmo vai te ajudar na caminhada. Não precisa você caminhar sozinho. Nós somos uma família, nós estamos aqui para te orientar, para te ajudar, para caminhar com você. Alguém deseja se reconciliar com o Senhor? Todos salvos? Glória a Deus. Alguém chegou aqui, já é crente, mas não ora em outras línguas. E você chegou aqui desejoso por isso essa noite. Esse é para esse tempo, esse é para você. Se você chegou aqui nessa condição e deseja receber o batismo no Espírito Santo, você pode vir aqui à frente, nós temos uma equipe que vai te orientar e você vai sair daqui cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Todos cheios, glória a Deus. Se você chegou aqui com algum sintoma de enfermidade, alguma dor, não importa o que seja, a palavra disponibiliza para você cura. Jesus veio aqui e levou todas elas, para que hoje você viva livre, viva bem. Todos curados, salvos, cheios, glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, recebemos a Tua palavra e estamos desejosos para viver isso, por meio do nosso exercício, Pai, a respeito daquilo que a Tua palavra tem como instrução para nós. Nós nos recusamos a viver como nós vivemos até hoje. Nós queremos mudar, nós queremos ser transformados pelas Tuas verdades, queremos mudar o nosso modo de pensar, e nós sabemos que nós vamos desfrutar de grandes coisas por causa dessa decisão do nosso coração, em nome de Jesus. Queridos, sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você foi abençoado essa noite? Deus é bom, irmãos. Que palavra abençoada. Certamente nós fomos alcançados essa noite. Eu queria te incentivar a você passar lá no Verbo Shop, né, e adquirir uma dessas literaturas. O Espírito Humano, um livro do irmão Reagan, um livro pequenininho, queridos, e um preço bem mesmo acessível, onde você vai aprender a treinar o seu espírito, né, pela palavra. É um livro muito bom. Tem também esse livro Relacionamentos Importam, de Tony Cook. Tem muitas pessoas que têm se relacionado de uma maneira muito errada com pessoas muito erradas. E nós temos que entender mais sobre esse assunto. E esse livro aqui, queridos, que é um livro poderoso. É o livro Crescendo Espiritualmente, do irmão Kenneth Reagan. Aqui você vai aprender que há uma necessidade no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento espiritual. Amém? Eu queria também te lembrar, você passar lá no balcão de informações e fazer sua inscrição do discipulado. A próxima turma começará segunda-feira. Então passa lá no balcão de informações e faça lá a sua inscrição. Queria também te lembrar do Visionários, que acontecerá sábado às 18 horas. Então venham, tragam convidados. Você que é empresário, empreendedor, profissional liberal, autônomo, você está convocado para essa reunião e chaves poderosas serão derramadas sobre a sua vida. Amém? E eu queria também te lembrar dos 2 cultos poderosos de domingo. Você vai escolher um dos cultos, ou os 2 cultos, de preferência, para estar aqui, às 16 horas e às 18 horas, e te lembrar também da sua oferta de generosidade para o Senhor. Então você vai separar a sua oferta mais ousada que você já deu até hoje, você vai ultrapassar, dobrar o valor dessa oferta, em forma de reconhecimento, de gratidão, mostrando mesmo, expressando a sua generosidade para o Senhor. Quero te incentivar a isso, tá bom? Tudo certo, produção? Então vão todos na graça e na paz
praticando essa palavra em nome de Jesus. Tenha um restante de semana abençoado, com boas notícias chegando, e ainda vai dar tempo do seu telefone tocar. No nome de Jesus, vão todos na graça e na paz. No nome de Jesus. Lembrando que os pastores vão estar aqui à frente. Você que quer receber oração, quer um aconselhamento, nossos pastores vão estar aqui à frente à sua disposição. Amém, gente?